Sander. Oi, oi, oi. Boa noite para vocês. Hoje, dia 26/5. A gente vai dar início à nossa aula de TCC. Hoje vai chover, que eu vi a Bruna entrando na aula, então a chuva hoje vai ser muito forte. Entre outros alunos que estão aqui hoje, que eu não vejo faz uns dias. Mas hoje a gente vai passar um pouquinho sobre a estrutura do TCC1, toda a parte de formatação, ok? Então, vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre essa formatação. Eu preciso que vocês estejam com um caderno aí do lado, que eu vou falando assim, resumo, anota aí, resumo, espaço tal, de tal forma. Então, eu preciso que vocês estejam aí com algo para anotar, tá bom? Professora, mas se eu não tiver com algo para anotar, eu assisto de novo a gravação. Então, tá bom. Mas se eu fosse vocês, eu anotava. Tá bom? Então, vamos ver? A gente vai iniciar uma estrutura do trabalho de vocês. Espera aí, que esse é TCC2. Esse também é TCC2. É que eu vou abrir o TCC1 aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns erros, porque essa versão que eu estou aqui é uma versão anterior à da banca, então talvez não esteja tão formatado. É de um dos meninos. E vou mostrar para vocês um que é da veterinária, que está bem formatadinho, que na época fui eu que formatei. Então, vou mostrar nos dois arquivos a forma correta e tal. Certo? Então, quando a gente abre nosso modelo... Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Sim. Sim? Então, eu vou tentar colocar maiorzinho para quem tiver no celular, tá? E aí, eu não estou vendo o chat. Abre aí, me pergunte, não deixa passar dúvida. Hoje é o dia para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. A capa, contracapa, o índice, veio tudo formatado para vocês. Mas se você copiou e colou em cima, possivelmente ele desformatou. Então, deixa eu mostrar aqui ela no todo. Oxi! Então, uma coisa importante para vocês. Eu não tenho nada no meu trabalho maior do que o tamanho de letra número 12. Professora, meu título está 14. Não tem 14, é tudo 12, ó. Tudo. Certo? Só que é 12 caixa alta, 12 negrito, 12 não negrito. Então, o TCC de vocês, ele já foi formatado. Quem tiver com dúvida na formatação original, abre o modelo que está na plataforma sem texto e dá uma olhadinha que ele já estava formatadinho para vocês. Então, ó, título aqui, caixa alta, nome da dupla de um só, caixa alta, nome do trabalho, caixa alta. Quando eu falo caixa alta é porque é tudo maiúsculo, né? Caixa alta e negrito. Se seu título do seu trabalho tiver 2 pontos, né? Normalmente, depois dos 2 pontos, continua negrito também. Aqui você pode deixar escrito projeto na capa, como você também pode tirar, tanto faz. Normalmente, a gente deixa o projeto para mostrar que é TCC, né? Que é TCC1. E aqui embaixo a data com o ano, na verdade. Então, já vem formatada essa parte do trabalho de vocês. Aqui vai estar escrito projeto de trabalho de conclusão de curso apresentado à faculdade para título de licenciado em pedagogia, bacharel em ciências contábeis, bacharel em administração, bacharel em jornalismo. Então, vai estar aqui já o textinho só para vocês reorganizarem. Nome do orientador, né? Você souber a titulação, se seu orientador é especialista, se ele é mestre, se ele é doutor, vocês podem colocar no trabalho. Então, vai ficar, por exemplo, aqui, especialista Murilo Cardoso Caetano. Professora, tem que ser o nome completo do meu orientador? Tem, gente. Alguém me perguntou isso no grupo esses dias, né? Então, tem.
Data e ano aqui de novo, já estava formatado para vocês. Aqui no nosso sumário, prestem atenção nisso. Ele já veio formatado para você o que é minúsculo, o que é maiúsculo, o que é negrito e o que não é negrito. Então, olha só. Listas, tudo que vem antes do tema, lista de tabela, lista de quadro, lista de figura, lista de tal coisa, tudo aqui é negrito e caixa alta, ó, tudo maiúsculo. Já está no modelinho de vocês desse jeito. Peraí, o trem está movimentado. E aí, presta atenção nisso aqui que eu vou explicar. Eu preciso que vocês entendam. Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem. Quando eu estou falando de título e subtítulo no meu trabalho, quando eu estava na escola, eu aprendia a fazer letra maiúscula nos títulos, né? E riscava embaixo, fazia de cor diferente, fazia um monte de coisa no meu trabalho, colocava estrelinha, fazia risquinho, desenhava de jeito diferente, porque eu aprendi que eu tinha que fazer isso em todo o meu trabalho. Só que aí, o que acontece? Eu percebi... Ô, gente, mas o povo hoje tá... Eu percebi que o meu trabalho, eu precisava de usar a BNT. A BNT, ela não deixa você colocar cor, ela não deixa você colocar itálico onde não precisa, ela não deixa você colocar coisas onde não pode. A única coisa que a BNT pede, caixa alta, que é igual tá aqui, ó, tudo maiúsculo, certo? Ou ela vai pedir para você para que você coloque negrito ou não negrito. Quando eu estou falando sobre um título qualquer um título, existe título de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e etc. Existem vários tipos aí de títulos quando eu quero, né? Então, assim, o que nós precisamos de verificar? Eu preciso de verificar qual ordem que é. A ordem, ele equivale ao que for título, o que for subtítulo. Então, olha só. Ordem 1, ordem, primeira ordem, é o que tem um número só na frente. Então, tema é um número só. Problema é um número só. Introdução é um número só. Objetivos é um número. Só que dentro do objetivos eu tenho segunda ordem, ó, 1, 2 números. Significa que são exceções dentro de objetivos. Então eu tenho 4.1, objetivo geral, não são objetivos gerais, tá errado. É objetivo geral. Ou se for objetivos, beleza. Então, olha só, 4.1, ele está dentro do 4, então ele é segunda ordem. Todos que forem segunda ordem, anota aí, é caixa alta sem negrito. Professora, mas o meu já está desse jeito que você deixou para mim. Ok, mas no meio do texto tá? No meio do texto tem que estar também. Então, olha só. Ele é caixa alta sem negrito, toda vez que tiver dois númerozinhos aqui na frente. Certo? Vocês estão me acompanhando? Aí, eu coloquei aqui 4.1. 4.2 também está dentro do número 4. Então, ele é segunda ordem. Então, é caixa alta sem negrito. É só no sumário, professora? No texto também. A gente vai verificar no texto. Aqui está assim, ó. 5 voltou a ser primeira ordem. Então, caixa alta com negrito. Justificativa. 6, primeira ordem. Revisão da literatura. Mas dentro da revisão da literatura, essa aluna aqui fez várias subtítulos. Então, ó, dentro da revisão da literatura, ela fez 6.1, trabalho informal. 6.2, empreendedorismo. Aqui tá errado, ó. Tinha que ser 6.3, aspectos do microempreendedor, nananã. Então, nenhum desse tem negrito, certo? Ele é caixa alta,
sem negrito. Vocês lembram que quando eu tô aqui, eu não enxergo vocês conversando. Vocês têm que abrir o áudio e perguntar, tá bom? Ok? Diga. E o subtítulo, tipo, desse 6.1, ele não vai pro sumário, não? 6.1 tá aqui no sumário, ó. Então, mas aí o subtítulo dele. Nós vamos chegar nele. Calma lá. Então, 6.1, 6.2, 6.3. Aqui tem um 6.3. Mas dentro de empreendedorismo, essa aluna aqui quis fazer um subtítulo de terceira ordem. O que é um subtítulo de terceira ordem? Seria o 6.2.1. Aí ele vai falar sobre empreendedorismo e o jovem aprendiz, um exemplo. E aí ele não é caixa alta mais. Quando tiver 3 números na frente, ele não é caixa alta, mas é em negrito. Anota aí. Subtítulo de terceira ordem. Deixa eu abrir aqui um doc para vocês que eu vou mostrar. Subtítulo de terceira ordem. Ele não é caixa alta, mas é negrito. Ó, 3, vamos dar um exemplo. Referencial teórico. Uma ordem. Aí eu fiz 3.1. Eu vou fazer, dentro dele, eu vou fazer Covid-19. Lembra que o de uma ordem é caixa alta e negrito. Segunda ordem, caixa alta sem negrito. Mas dentro da Covid, eu quero falar sobre o isolamento social. 3.1.1. Isolamento social. Não é caixa alta, mas é negrito. Então, essa aqui é a formatação para os títulos. Não é só no sumário, no texto também. Toda vez que for o título principal, que é esse com um número só, caixa alta, negrito. Toda vez que for 2 números, caixa alta sem negrito. Toda vez que for 3 números, ele não é caixa alta, mas é negrito, tá certo? Então, isso aqui ele vai seguir em todo o seu trabalho. Alguma dúvida sobre isso? E essas regras que você está falando, elas são as normas da ABNT ou são Sim. da faculdade? Não, da BNT. Só que tem uma coisa. Se alguém estiver pensando em pagar alguém para poder formatar o trabalho de vocês, me mostra primeiro, me fala com primeiro, porque já é 3 pessoas que reprovaram, porque pagaram pessoas de fora da faculdade para poder fazer a formatação. A pessoa formatou com norma diferente do que a norma da faculdade. E aí, na hora que chegou na banca, estava tudo diferente. E nós já tivemos 3 reprovações semestre passado por causa disso. Então, não inventem de pagar. Eu estou ensinando aqui que é para vocês fazerem. Porque nem todo mundo conhece norma da BNT. E a gente usa a norma da BNT de 2002. Professora, 7 normas na frente. Diga. o Luan me orientou a fazer o referencial teórico sem subtítulos. Tem algum Sem problema? Não. Então Não tá tem bem. problema, tá? Pode ser texto corrido sem problema. Depende do orientador. Eu queria Ana, saber se a letra é Arial ou se é aquela Times New Roman tanto mesmo. faz. Você Tanto escolhe, mas aí o trabalho inteiro tem que estar na mesma. Pode ser uma das duas. A BNT fala das duas. A Time News, eu gosto mais dela, mas tem gente que gosta do Orial porque ela fica maior, né? O texto fica um pouquinho maior. Mas pode ser qualquer um dos dois. Mais alguma dúvida? Posso voltar? tem que ser um tamanho 12 mesmo, né? Tamanho 12. Anotem aí. Todo texto em tamanho 12, com exceção das legendas de tabela e figura, com exceção das legendas de tabela e figuras, das citações diretas
que são usadas letra tamanho 11. Então, legenda de figura, legenda de tabela, legenda de gráfico, e aquela referência, aquela citação que tem mais de 4 linhas, que você puxa ela num cantinho, né, com 4 centímetros, a letra dela é menor. Anotaram? O restante é tudo tamanho 12. Professora, a fonte também é 11, né? Não, é 12. Só é tamanho 11, legenda de figura, legenda de tabela e citação direta com mais de 3 linhas. É porque na figura a gente tem que colocar a fonte, né? Ah, você está falando de dentro da fonte. É a legenda e fonte da figura. Ah, tá. Tá? Ela não é 12, ela é 11. Ok? Professora, o tamanho da citação direta é só 11, não pode ser menos, tipo 10? Normalmente, tem a BNT que fala que ela pode ser 10, só que a gente está seguindo a BNT 2002, então tem que ser a tamanho 11, ok? Por isso que eu estou passando com vocês. Por isso que eu estou falando, não paguem, e eu não quero vocês passando meu vídeo de aula para ninguém com isso aqui. Ok? Então, olha só. Material e métodos, né? Título de primeira ordem. Resultados esperados, título de primeira ordem. Cronograma, título de primeira ordem. Recursos também. E referência não tem número na frente, porque ela é diferente, certo? Então, isso aqui é a formatação de vocês. Professora, tem que ter esse espação. Está formatado desse jeito para vocês, certo? Mas se você não estiver dando conta, precisar de mudar o espaço, tá beleza. Lista de tabelas. Você pode ter várias tabelas no seu trabalho. Uma delas é o obrigatório, que é o cronograma de execução, que é o cronograma lá no tópico, né? Que a tabela, aqui está com tabela 1, mas se você colocar uma tabela no seu referencial teórico, essa aqui pode vir como tabela 2. Essa aqui é obrigatória ter no seu trabalho, ok? Professora, Ah, qual que é o tópico lá que não tem número? referências. As É referências. o último. Diga. Por exemplo, eu vejo uma tabela do livro e eu quero citar ela. Eu tenho que tirar a imagem dela e pôr como imagem, ou eu tenho que fazer a tabela no TCC mesmo? Você faz a tabela e coloca como fonte o autor de onde você tirou. Entendi. Não pode pegar a imagem da tabela não e fazer... Normalmente a gente não faz isso porque nunca sai da forma correta. Aí ele fica de um tamanho maior, ele não fica tamanho 10, não fica tamanho 11 de letra. Aí desformata porque está como imagem, né? Entendi, obrigado. Ok? Ok. Aí chegamos aqui, lista de quadros. Professor, o meu não tem nenhum quadro. Beleza, você vai tirar essa folha. Se o seu tem quadro, vai colocar os quadros aqui com a página onde ele aparece. Já está aqui, ó. O nome dele é negrito e o nome que está na frente aqui não precisa de negrito. Qualquer coisa, vocês vão assistir o vídeo de novo. Mas já está formatado desse jeitinho no modelo. Professora, quadro é figurinha, né? Figura. Não, quadro não é figura. Quadro é igual tabela, mas tem os cantinhos. Eu vou mostrar aqui no trabalho para vocês. Vou chegar lá, tá? Resumo. Prestem muita atenção aqui no que eu vou falar. O resumo, você vai colocar o seu nome. No resumo, vocês vão colocar, né? O nome do seu trabalho em negrito, a quantidade aqui de folhas que vai dar seu trabalho no final, 28F aqui é porque o trabalho dela tem 28 folhas. Isso aqui você faz a última coisa do seu trabalho. E no resumo eu tenho que ter um pouquinho de introdução. Eu tenho que ter um pouquinho de objetivo, ó. Ó, o objetivo aqui. Eu tenho que ter, ó, objetivo geral, objetivos específicos, um pouquinho aqui da metodologia, ó, pesquisa bibliográfica, nananã, e um pouquinho dos resultados esperados. Então, quando eu vou fazer o meu resumo, o resumo, ele é um resumo de todos os tópicos que eu tenho.
Então, ele entra um pouquinho de cada parte. Professora, qual que é o tempo verbal que eu uso? Sempre futuro, porque vocês estão no TCC1. Então, a pesquisa abordará, a pesquisa bibliográfica, será feita uma pesquisa bibliográfica, sempre no futuro. Porque isso aqui é um projeto, tá? Não tem parágrafo. Anota aí. Resumo. Não tem parágrafo. O espaçamento entre linhas é simples. O espaçamento entre linhas é simples. Professora, eu não sei o que é espaçamento simples. Vamos lá? Olhem aqui, por favor. Eu tô com um texto aqui, onde ele tá bem separadinho. Parece que ele não tá tão pertinho uma coisa da outra, né? Ele tá até separadinho. Então, eu olhei aqui, eu vou olhar qual é a formatação que tá, ó. Selecionei meu texto. Vim aqui em parágrafo. Olhei aqui, espaçamento entre linhas. Se eu colocar simples, ele vai juntar todinho, quer ver? Ó, ficou pertinho. Presta atenção, anota aí. Resumo, citação direta, legenda de figuras. Vou repetir. Resumo, citação direta, legenda de figuras e referências bibliográficas. O espaço é simples. E referências bibliográficas, o espaço entre linhas é espaço simples. Notaram? Então, meu resumo, espaço entre linhas é simples. Minhas legendas é espaço simples. Referência bibliográfica que tem recuo, citação que tem recuo, que é aquela que fica um quadradinho assim no texto. O espaço é simples e as referências bibliográficas, o espaço é simples. Entre linhas. O restante do trabalho todinho, o espaçamento é 1,5. Como que eu vou saber, professora? Clica aqui. Não é nenhum desses tópicos que eu citei? Espaçamento entre linhas, vai vir aqui, vai pôr 1,5. Colocou. Então, sempre vocês irão fazer isso, tá? Quando é a citação, ó a diferença. No texto, o espaçamento entre linhas é 1,5. Quando é citação direta, o espaçamento entre linhas é simples. Ó, a diferença de um para o outro. Ok? Referência bibliográfica também. Todo mundo anotou? Notei. Então, resumo, então, é isso. Palavras-chave são de 3 a 5 palavras que você mais utiliza para fazer pesquisa no Google Acadêmico. Aqui embaixo vai estar orientador, né? Então, é o nome do seu orientador, possivelmente vai estar aqui. Abstract, você só vai Professora, fazer... Oi. tive uma dúvida aí no comecinho, aí naquela parte de cima, onde a gente coloca os dados da gente lá. No modelo, tava... Depois que a gente coloca o nosso nome, né? Aí a gente coloca o título em negrito, certinho. Aí aparece 2022. Aí tinha 2 letras X, uma letra F, ponto. Deixa ou tira? É isso aqui que eu acabei de explicar. Quantidade final de folhas. XXF. 28 então, aí é a folhas. quantidade de folhas que deu o trabalho todo, né? Todo. Por isso que a tá. gente faz isso aqui por último, tá? Ah, não, então tá bom. Beleza? Então, no caso, a gente mantém esse texto e só altera a quantidade de folhas. O F, ponto, ele continua. Só se o meu der 30, alguma coisa assim, aí altera a quantidade. Isso, vai vir aqui o número de página total do seu trabalho. Por isso que o resumo é feito por último no trabalho, entendeu? Professora, Ah, palavra-chave você falou que é de 3 a 5? 3 a 5. Beleza. Não pode passar de 5, mas não pode ser menos de 3. Ok? Abstract. Abstract é seu resumo em inglês.
também é a última coisa que eu faço, somente com o meu resumo pronto, que eu posso fazer o abstract aqui. Professor, eu posso simplesmente jogar no meu Google Tradutor e eu já estou com o meu negócio pronto? Se você tiver um amigo que fala inglês, manda para ele dar uma lida, porque quando eu jogo no Google Tradutor, ele, no que passa, né, do português para o inglês, do inglês para o português, ele sai meio bagunçado, ele não sai bonitinho o texto, não. Ele sai com alguns vícios de linguagem. Então, seu amigo olha lá e tenta ajudar você, tá? Porque às vezes ele não fica muito bom, não. Uma dúvida, professora. Para TCC1 também coloca em inglês, porque o Lucas falou que não precisava. O Lucas não viu o modelo. Vocês vão seguir o que está no modelo, tá? Não, então pode colocar. Então, no caso, separa outra folha só para... Igual no modelo. Só para... Tá, O entendi. modelo não tá assim, ó. Abstract. Resumo. O meu veio só uma folha para resumo. O meu também não tem esse abstrato. Eu também. Então, gente, se não tem abstrato no modelo, não tem, tá? Pode tirar. É porque eu tô com esse exemplo aqui de 2021, né? Ah, tá. Ok? Então não precisa colocar. Se não tá no modelo, não coloca. Se tá Então no tá modelo, coloca. Não tá. Professora, o abstract está escrito no sumário. Certo. O abstract, se não tiver, tira do sumário e tira daqui. Ele tem que estar, então, numa folha separada, igual estava todo o resto do modelo. Igual tá aqui. Mas se eu não tenho no modelo, se eu não tenho isso aqui no modelo, bonitinho, é porque não precisa. Tá bom? Tem uns meninos aqui da agronomia e da engenharia, o deles tem. Então, serviu a explicação. Tá certo? Segue o modelo de vocês. Combinado? Tema. Professora, meu tema tem que ter um textão? Igual alguém me perguntou ontem. Não precisa de ter textão. Mas, se você quiser explicar seu tema, você pode explicar seu tema, ok? Professora, depois do 1 aqui é ponto ou é tracinho? É ponto, tá? Não é esse tracinho aqui. É um pontinho. Um ponto, tema. Lembra que você vai seguir aqui o que você fez aqui no sumário, ó. Como que tá aqui? 1, tema, caixa alta, não é? 2, problema, caixa alta. Tem que estar igualzinho que estava formatado ali em cima. Então, aqui vai ficar 1, sem tracinho, sem ponto, tema, caixa alta. Ele é igualzinho o sumário, não pode ser diferente. Professora, Oi. dúvida minha. Então, os temas, subtemas, assim, não precisa ser centralizado, não? Não. TCC não é igual o trabalho que a gente faz na escola. TCC sempre eu sigo modelo da ABNT, que é só o parágrafo, tá? Ok. Aí, olha só. 2, problema. Tá vendo que não tem um pontinho? Aí, o que é o problema do trabalho? É o que você pretende encontrar do seu trabalho, que a gente explicou lá na primeira aula. Né? Igual aqui. Quais oportunidades que levam o trabalhador a se tornar um MEI? Um exemplo desse trabalho. Introdução 3, não tem ponto, introdução. Aí, esse trabalho aqui é uma versão anterior ao que foi para a banca. Eu vou abrir para vocês um trabalho aqui de uma aluna que está certinho. Esse aqui ele está sem citação, porque foi antes da última correção. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Trabalho da Márcia. De TCC1. Aqui. Gente, a Márcia, o trabalho dela é da veterinária, então, assim, é um tema diferente do de vocês, mas eu quero mostrar a formatação. Introdução. Ela estava falando sobre uma doença que causa problema renal nos cachorrinhos, tá certo? Então, para cada parágrafo, eu coloco uma citação. Para cada parágrafo, eu busco uma citação. As citações que eu vou colocar quando o texto é inserido, igual está aqui, ó,
segundo Klein, 2014. Aí alguém falou assim, professora, eu tenho que colocar página na minha citação? Normalmente eu coloco página em citação quando é uma citação direta, que é aquela idêntica ao meu autor que fica entre aspas, igual tá aqui, ó. Klein, no trabalho de Klein, 2014, na página 1161, ele citou que os rins possuem um papel de manutenção de tal coisa. Então, normalmente a página necessária é nisso. Quando é uma citação indireta, que é aquela que você mudou com as suas palavras, não precisa de ter a página necessariamente, somente se seu orientador pedir. Por exemplo, o Lucas pediu para as meninas, né? Então, vai muito de orientador por orientador. Mas a ABNT pede página somente na citação direta, na ABNT que nós estamos seguindo, que é a 2002, ok? Aí, cada parágrafo eu tenho que colocar uma citação. Eu preciso de seguir ela dessa forma para que eu mostre que eu não estou comprando o meu trabalho, eu que estou fazendo. Se eu estou fazendo, sumiu, peraí. Se eu estou fazendo seguindo autores, então eu preciso de colocar de onde eu estou tirando. Então, esse parágrafo aqui é da Iris. Esse aqui, ó, é Kelflin. Quando são dois autores, lembra que o verbo também tem que ser colocado no plural. Deixa eu achar dois autores aqui para vocês verem. Se fosse aqui, ó, Pereira e Silva citam. Se fosse dois autores. Lembrem-se de verificar isso. Um autor só, Pereira 2017 cita. Dois autores, Pereira e Silva citam. Porque eu estou falando que duas pessoas disseram isso. Lembra, ó, anota isso aí. Se eu tenho a citação inserida no meu texto, ela não é caixa alta. Somente o primeiro nome aqui da letra do nome próprio, que é maiúscula. Se eu tenho citação no final de parágrafos ou final de frases, ela é caixa alta dentro do parêntese. Eu não posso colocar citação desse jeito aqui no meio do meu texto. Não posso. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Espera aí, abri uma prova. Eu não posso simplesmente colocar assim, ó. Segundo Silva, aqui tá certinho. Eu não posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Não pode ser caixa alta quando está inserido no texto. Assim como não pode ser minúsculo quando está dentro do parêntese. Só é minúsculo em outra coisa que não é a ABNT, que a gente chama de Vancouver, que é uma outra forma de normatização. Então, citação minúscula dentro do parênteses. Não pode. Então, dentro do parênteses tem que ser o quê? Caixa alta. Inserido no texto, nome próprio normal. Então, eu preciso disso aqui, certo? Professora, Oi. nesse caso aí, essa citação no meio do parágrafo, dentro do parágrafo, o tamanho da letra dela seria 12 também? Normal. Normal, tem, né? Nome de letra diferente naqueles tópicos que eu te falei. Tá, ok. É porque certo? tem a citação, aquela citação que é fora do parágrafo, que é mais Vou 3 fazer ela linhas. aqui para você agora, para tirar sua dúvida. Tá. Só finalizar o exemplo aqui, ó. Silva e Oliveira, 2020, continua normal. Se for dentro do parênteses, Silva, ponto e vírgula, Oliveira, não põe E, é ponto e vírgula. Lembra que sempre antes do ano é vírgula. Beleza. Ah, são 3 nomes. Então, Silva, Oliveira e Moura. Ok, tudo tá minúsculo. Aí, se for dentro do parênteses, Silva, Oliveira, ponto e vírgula, Moura. Entre os autores, sempre é ponto e vírgula. Antes do ano, sempre é vírgula. Coloquei aqui.
Professora, e se fosse mais um autor? Eu não coloco todo mundo. Se são 4 autores, eu vou colocar Silva, et al. Ponto. Gente, não é et ponto ao ponto. É et al. Ponto. Certo? O que significa isso? Silva, entre outros, em 2020, disseram... Porque são várias pessoas que disseram, né? E você coloca Silva, et al. Ponto. 2020, ok? Então, não se esqueçam. Inserido no texto não pode ser caixa alta. Dentro do parênteses, no final de frase, não pode ser minúsculo, tá? Professora, e quando for uma citação com mais de 3 linhas? Vamos lá. Deixa eu ver se eu dei um outro exemplo aqui. Inventei uns exemplos aqui no meio do negócio do Congresso. Aí. Então, olha só. Se eu tenho um texto e eu tenho uma citação direta com mais de 3 linhas, igual eu tenho aqui, ó, nos cursos de graduação, percebe-se tal coisa, a citação tem mais de 3 linhas, ó. Ela não pode ficar desse jeito aqui inserida no texto. Se ela fosse assim, ó, ela poderia, ó, ela tem 3 linhas só, ela fica desse jeitinho. Mas como ela tem mais de 3 linhas, que a aspa só fecha aqui, eu tenho que fazer um recuo sobre ela. Então, eu clico aqui, seleciono esse texto, venho aqui em parágrafo, venho aqui, lembra que eu falei que o espaçamento entre linhas é simples, quando é citação direta? Coloquei simples. Venho aqui na primeira linha e tiro o parágrafo, porque não tem parágrafo. E aí, eu lembro que eu falei que ela tem que ter um recuo de 4 centímetros, então eu vou vir aqui agora, apago esse 0, ó, apaguei, coloquei 4 centímetros. Na hora que eu coloquei 4 centímetros, ele já vem, ó, 4 centímetros. Tamanho 11. Então, ele não tem parágrafos, ele tem letra 10, o espaçamento entre linhas dele é simples, tá? E eu tenho que colocar a mesma citação aqui no final dele. Todo mundo entendeu? Selecionei meu texto, vim em parágrafo, 4 centímetros aqui é o recuo, tem que estar 0, 0 em tudo. Espaçamento entre linhas, ele vai ser sempre simples para essa parte da citação direta. E aqui no parágrafo vem nenhum, porque eu não tenho parágrafo aqui. Senão ele ficaria desse jeito, com parágrafo, ó. Ok? Oi. Todo mundo entendeu isso? Elaine, Oi. e se for de livro, a página do livro vai aonde? Se for de livro, não. Qualquer citação direta, você já pode pôr aqui, ó. Vírgula, P, ponto. Vamos dar o exemplo que era da página 12 até a página 14. Pode ser assim, ó. Onde eu encontrei isso aqui? Da página 12 à página 14 do Silva. Entendeu? Ou eu posso falar só a página que eu encontrei. Página 12. Certo? Professora, teve um livro que eu tirei, uma citação, que só tinha o nome de um autor, et al. Aí eles não chegaram nem a colocar o resto dos nomes, eu não consegui achar. Aí tem problema eu ter colocado só Conceição, et al. Yuan? Não, pode deixar. Tem muito livro, tem muito artigo que eles colocam et al. Até na referência. Eu procurei na referência também, não achei. É porque o livro é pequeno. O espaço do artigo é pequeno.
Aí eles não estão citando. Normalmente isso acontece quando é uns 15 autores, sabe? Elaine, e Oi. quando é lei, tem que colocar a página também? Não, aí lei é diferente. Peraí. Eu mandei nos grupos de vocês quando é lei. Lembra que eu mandei? Sim, eu só fiquei na dúvida em relação à página. Você tem que colocar. Não. Na citação, não. É Brasil, 2012. Agora, na referência, você vai colocar o site que você tirou, disponível em, acesso em. Ah, sim. Então tá A certo. página não vai ter, não. Ah, então tá bom. Tá bom? Professora, e para citar fórmula? Depende do tipo de fórmula, de como você vai citar. Se você vai citar ela, por exemplo, no meio do texto, se você vai citar ela como imagem. Depois você me manda específico ela no meu celular, que aí eu te respondo, tá? Certinho, obrigado. Para eu saber como que você quer colocar. Certinho, obrigado. Bem? Bem. Acho que é só você que quer pôr fórmula, ou mais alguém? Senão eu explico agora. Acho que é só uma pessoa. Aí a gente fala sozinha. Amanhã você me chama e a gente vai arrumando, tá bom? Gente, eu sei, falta 3 minutos para ela acabar, mas eu vou mais um pouquinho, tá? Porque aí semana que vem vocês já vão entregar agora. Então, hoje é a nossa última aula antes de vocês entregarem para o plágio. A versão do plágio, ela não tem que estar formatada, mas se você já estiver formatando, ajuda. Qual é a versão que tem que estar formatadinha que você não mexe mais? A do dia 6. Certo? Mas se você já estiver formatando, é mais fácil para você. Objetivos aqui. Lembra? Igualzinho tá lá no sumário. Negrito e caixa alta, sem negrito e caixa alta. Igualzinho a gente falou. Objetivos sempre tem que ser... aqui é objetivo geral. Então, sempre ele tem que ser com verbos. Então, analisar como ocorre isso, como acontece aquilo. Objetivos específicos sempre se inicia um objetivo específico com verbo. Então, analisar os benefícios, compreender o estresse, explorar a importância, verificar tal coisa, pesquisar tal coisa. Não se tem objetivo específico sem iniciar com verbo. Anota isso aí para você olhar se o seu está certo. Todo objetivo específico. Menos de 3 específico também não é tão usual. Certo? Chegamos na justificativa. Justificativa pode não ter nenhuma citação, ser tudo com as palavras sem ser em primeira pessoa. Como objetivo, ele pode ter citação. A justificativa, eu posso pegar esse primeiro parágrafo falando de um autor e o segundo parágrafo falando com as minhas palavras, como eu posso fazer tudo desse jeito aqui. Então, aqui ela colocou as razões para elaborar o projeto, que é doença renal nos cachorros, ocorre isso, aquilo e aquilo. A pesquisa, ela pretende contribuir para isso e fazer isso. Cuidado para não colocar o objetivo aqui de novo. Então, tentem justificar mostrando a importância do seu trabalho. Com citação ou sem citação, tanto faz. Chegamos na revisão. Oi. Aí, se for com a citação direta, a palavra realmente do escritor, ela não conta como plágio. Se for citação direta, é plágio, né? Ela conta como plágio. Se for indireta, que é com as suas palavras, ela não conta como plágio. Entendeu? Se for assim, ó. Eu peguei exatamente do autor, igualzinho tá lá, só copiei. Vai contar como plágio. Lembra que eu falei que não pode? Que você tem que sempre usar o discurso indireto, que eu falei para vocês usar somente em lei o discurso direto? Professora. Nossa, o meu então só tá Mas mesmo se referenciar lá embaixo, nas referências, mesmo se colocar, dar o crédito, no caso, ao autor, é plágio? É igual do autor, na hora que passar o plágio, é como plágio. Se fosse assim, era fácil demais fazer o TCC.
teve um que a senhora Bom, falou que mas o poderia pegar e O Lucas colocar do orientou alto. a gente a pegar Vamos lá, partes. gente, vamos lá. Eu ensinei desde o primeiro dia de aula a diferença de discurso direto e discurso indireto. Lembra que eu ensinei para vocês com aquele o amor é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Vocês se lembram disso? Sim, lembro. Aí a gente Aí vocês escrevia o que o mudavam. autor queria dizer, mas a gente colocava com nossas palavras. Isso se chama discurso indireto. Eu mudo com as minhas palavras o que o autor está falando no trabalho dele, sem mudar o sentido da frase. Eu ensinei para vocês desde o início, fiz vocês escreverem para mim aqui com as palavras de vocês, sem mudar o sentido da frase. Eu posso colocar uma citação direta no meu trabalho, professora? Você pode, igual tá aqui. Espera aí. Sumiu onde eu estava. Eu posso colocar uma citação direta desse jeito? Posso. Posso fazer isso aqui. Ele vai entrar no percentual de plágio que você pode ter, porque ele é idêntico ao autor. Por isso que eu ensinei vocês a darem prioridade para a citação indireta. Escreva com as suas palavras e aí a gente vai passar no plágio e vai ver. Se seu trabalho tem muito disso aqui, ele vai dar um alto índice de plágio. Se eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o da Ellen. Ó, vou mostrar para vocês o trabalho da Ellen. Como que eu fiz a correção do trabalho dela. Tá abrindo. Bem devagar, mas está abrindo. Pronto. Então, eu tenho aqui um trabalho, que é o trabalho da Ellen. Deixa eu ver. Sei que as correções não estão aparecendo aqui. Vou achar... Só um segundo. Que eu preciso de mostrar para vocês. Então, esse aqui é o trabalho da Ellen. Tá aqui Elaine, eu tô aqui, tá? Só fui fazer mamar. Já vou. Ok. Tá aqui as coisinhas de anotar de correções. Olha só como que eu corrigi. Elaine, você mandou errado pra mim, olha lá. Já me manda isso daí. Tá. Olha aqui para vocês verem, ó. O primeiro dela, que ela colocou aqui o significado da contabilidade, eu deixei. Só arrumei. Aí eu fui descendo, ó. Descendo, descendo, descendo. Beleza. De repente, a Ellen empolgou e começou aqui no referencial dela a colocar só, ó, 1, 2, 3. Ela foi colocando um monte de citação desse jeito. O que eu pedi para ela? Escreva como citação indireta, pois está com muito texto direto, então vai dar um alto índice de plágio. Então, esses aqui, o que ela vai fazer? Mudar com as palavras dela, certo? E colocar a citação do autor. Vocês estão entendendo isso? Para as meninas da pedagogia, independente do orientador que vocês têm, vocês entenderam? 3 até que não tá muito não, Evelyn. Tá? 3 tá beleza. Agora, por exemplo, o da Ellen aqui tinha muito grandes. Então, possivelmente, eu vou considerar no trabalho de vocês em torno de 10 a 15% de plágio, certo? Agora, a BNT fala para considerar 2% no trabalho. Mas, se você tiver com texto muito grande, igual acontece nesse trabalho aqui da Ellen, ó, o tamanho dos textos. De novo aqui em cima, ó o tamanho. Ó o tamanho da citação. Aí eu vou subindo aqui. Aí tem outra citação. Então, quando eu tenho várias citações diretas, olha o tanto aqui. 2 de cá,
2 de cá. Então, em todas dessas, eu pedi para ela o quê? Faça o discurso indireto. Porque se eu faço o discurso indireto dela, eu tenho como evitar com que dê essa quantidade de plágio. Onde que eu vou deixar a citação direta? Onde for lei. Onde for aquele texto que está muito difícil de mudar. Entendeu? Mas coisas assim, ó, não tá difícil. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta agora para mim. Elaine, Diga, Amanda. a minha orientadora falou assim que tá muito grande o meu referencial, que já tá parecendo que já é de TCC 2. Aí eu já tenho 6 páginas. Aí será que realmente está grande ou... Não tenho como te falar. Você tem que seguir essa parte da orientação dela, que senão eu entro no meio da orientação, entendeu? Mas assim, só para tirar uma dúvida, o referencial é no mínimo uns 3, assim, mais ou menos. Não existe um mínimo e um máximo. Não tem como eu te falar. Às vezes tem uma pessoa que faz um referencial com 10 páginas e não tá bom, e tem gente que faz um referencial de 3 páginas e tá ótimo. Não tem como eu te falar, porque seu orientador, quem vai seguir e falar assim, tira um pouco desse texto, coloca um pouco desse texto, mas se tá muito grande e ela pediu para tirar, salva para você usar para o TCC2 as partes que você tirar no 1. Tá bom? Mas eu não posso te ajudar no texto, eu posso te ajudar na estrutura, porque senão eu entro na função da sua orientadora e você vai ficar doida. Tá. Com 2 opiniões, tá? Diga, Paulo. Paulinho? Sumiu, Paulo. Elaine, e com relação às figuras, é porque você falou que era bom colocar, né? Eu coloquei, mas aí a orientadora pediu para retirar, deixar para colocar só no próximo. Depende da figura. Vocês podem seguir o que o orientador fala. A figura é bom quando você usa para apresentação. Então, é legal você colocar na apresentação e etc, né? Agora, se eu não tenho figuras que estejam confortáveis para ser colocado, seu orientador vai pedir para retirar. Depende muito dele. Agora, no TCC2 vai ter que ter, tá bom? Tem gente que já coloca no 1. Sugestão. Isabela, desde o início eu ensinei que todo parágrafo tem citação. Mesmo sendo com as minhas palavras, eu me baseei em quem? Certo? Eu estou buscando o trabalho de quem? Só não tem citação na minha justificativa, no meu objetivo. Ó, vou lá no trabalho da Ellen. Eu fui colocando para ela, ó. Os textos que ela deixou sem citação, eu fui colocando. Cadê a citação? Ó? E o texto não pode ser em primeira pessoa, vocês lembram disso? Vocês não estão fazendo dissertação de mestrado. Mestrado que eu vou lá e falo, depois de ter uma disciplina de tal coisa, me interessei no tema. Aqui não, vocês estão fazendo um TCC. TCC, cada parágrafo que você faz, você está espelhando em autores. Pode ser vários, como pode ser um. Então, vocês precisam de colocar citações. Não existe TCC da sua cabeça. Não tem como. TCC é um trabalho científico, né? Onde eu preciso de ter autores que eu estou me baseando. Mesmo que eu escreva com as minhas palavras, eu preciso de colocar. Por isso que eu ensinei vocês citação em umas 7 aulas seguidas. Ok, Paulo? O que você ia perguntar? É que eu não tinha ligado o microfone, tinha só levantado a mão. A senhora viu o meu trabalho? Não, eu não abro o trabalho de vocês por enquanto. Eu só abro na hora da parte final. Para não fazer interferência na orientação dos seus professores. Mas agora que eu fui ver, o meu só tem citação direta, eu tô ferrado. Então, muda tudo para discurso indireto, igual a Eren. Como que é? O orientador, eu preciso sentar com ele, trocar ideia? Isso é eu com vocês. Eu ensinei desde o primeiro dia de aula, fazer citação. Assiste a aula de citação que eu mandei nos grupos, eu ensinei vocês. Estava lá assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não
houvesse amanhã. Aí tava lá. Mas Curso, quando o texto é grande, eu fico sem ideia. mas eu ensinei você a Trocar algumas procurar no coisas. Google sinônimos e ir mudando os verbos. Ou você não assistiu essa aula? Não, sim, eu ouvi essa aula. Então, Vi aqui, essa ó. aula. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você vai lá e troca preciso por necessário. É necessário amar as pessoas. Você vai falar o amor ao próximo como se não houvesse. Como se não existisse amanhã, o futuro. Aí eu coloco no início de acordo, segundo ou não? Aqui não precisa porque está no final de frase, né? Ah, No sim. final do frase eu não preciso. Agora, se fosse assim, ó, segundo curso em 2002, não, aqui já tinha morrido, em 1999. É necessário amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não ache que o TCC de vocês está tudo errado. Por isso que essa aula, lembra que eu falei que essa aula tinha que ser hoje? Independente se ela fosse presencial ou online, que eu precisava de 2 aulas com vocês para isso aqui. É agora mesmo, é a hora de formatação, é a hora que vocês já estão com o trabalho praticamente finalizados. Então, é agora que você olha e fala, Paulo, agora é só mudar os verbos, mudar os sinônimos, certo? Porque na hora que eu jogar no plágios, ele não cai com mais de 10% de plágio, por exemplo. E esses programas que vocês jogam, o Spider, ele olha por parágrafo, o meu ele olha por trabalho, porque ele é pago. Então, eu vou passar todos os TCCs de vocês, vocês vão postar para mim, eu vou passar e vou devolver para vocês. Então, por exemplo, Paulo deu plágio em 2 parágrafos que veio vermelhinho. O que ele vai fazer? Ele vai trocar os sinônimos e vai me dar, e eu vou passar de novo para ver se diminuiu. Em alguns cursos, não tem o professor de TCC igual eu sou com vocês. Aí, o que acontece? O aluno chega na banca e quem achou o plágio foi um dos membros da banca. Aí, ele fala que você não pode nem apresentar por causa do plágio. Mas eu, como eu sou professora de vocês de TCC, eu passo para vocês mesmo. Porque aí a gente evita que você chegue na banca e vai ser mandado embora. Certo? Então, eu vou passar, vocês vão ter chance de corrigir. Então, não preocupa não, mas já vai mudando para a gente ver. Né? Que Na próxima aula já tem que entregar esse para corrigir, né? Não sei se é a próxima aula, não. Acho que é dia 28. Tem turma que é 28, tem turma que é dia 31. Não me lembro. Depois vocês olhem lá na plataforma. Eu só vou voltar a enxergar direito dia 31. Depois a gente conversa. Oh, meu Deus. Então, pessoal, alguma dúvida sobre citação? Pergunta. Professora, porque meu orientador, às vezes seu orientador, ele não viu a estrutura do trabalho, que teve professor que não foi na reunião que eu expliquei sobre a estrutura. Aí vocês vão falar que vocês estão seguindo o modelo do que eu estou ensinando nas aulas, ok? Professora? Diga, Bruna. A Isabela está com uma dúvida, ela pediu para eu perguntar porque ela está sem microfone. Diga. Eu sei que na introdução tem que falar o problema, resultado esperado e metodologia. E se Na introdução, não. A introdução, deixa eu explicar. Introdução é o que introduz todo o trabalho. Só que a introdução não precisa de você adentrar os temas. Você vai falar isso no resumo. Onde que você vai falar sobre resultados esperados e etc? No tópico resultado esperado. Ah, tá. E aí, no resumo, precisa de citação direta ou não? É só, tipo... Não existe citação em resumo. Ah, não. Então, beleza. Certo? Então, vamos voltar aqui para a estrutura, senão não dá tempo. Diga, Ana. Eu tô com uma dúvida sobre a formatação do número das páginas, porque quando eu comecei a escrever, saiu os números. Tá, eu vou mandar para vocês um link que ensina como colocar número em página, tá? Me pede lá no grupo que eu passo para vocês. Porque a paginação nossa é essa aqui, ó. Lado direito superior, tá? Aí eu vou... Tem um videozinho que ensina como colocar. Certo? Então, olha só continuando aqui no TCC,
tem aqui, ó, eu quero pôr essa figura, a legenda da figura embaixo, junto com a fonte de onde eu tirei essa figura. Para que a figura apareça no trabalho, eu tenho que chamar ela no texto, eu tenho que fazer um parágrafozinho explicando o que vai vir na figura. Ok? Para quem for colocar já no TCC1. Beleza, passei aqui toda a parte de referencial teórico, ó, lembra da formatação. 3 números, terceira ordem, negrito sem caixa alta. Lembra da formatação, ó, citação direta, aqui ela colocou página. Vou lá no próximo tópico. Materiais e métodos. Materiais e métodos ou metodologia, no TCC1, ele é tudo para você colocar ele todinho aqui no futuro. Deixa eu achar aqui. Elaine, eu vou ter que sair agora, mas depois eu assisto o restante gravado. Ok, já passamos 20 minutos de aula, né? Até que não teria problema, mas eu vou colocar meu filho para dormir agora. Vai lá. Talvez eu volte, se vocês estiverem aqui ainda. Então, olha só. Aqui eu tenho que colocar sempre no futuro. Então, o trabalho, eu mandei isso aqui para vocês, praticamente, né? O trabalho é de revisão da literatura, é qualitativo, ele é quantitativo, porque Fonseca, ou Gil, ou não sei quem explicou tal coisa. O trabalho será feito nos meses tal a tal. A pesquisa tem caráter tal. Os principais fontes vão ser artigos, livros, isso, e as principais palavras-chave. Isso aqui está lá no grupo de vocês. Quem não tem, procura lá. Resultados esperados. Vocês vão fazer o resultado esperado com as palavras de vocês. Palavras-chave? Hã? As principais palavras-chave? Principais palavras que você usa para pesquisa. Mas não é aqui, não. É mais em cima que tá para colocar as Não, palavras-chave. deixa eu te falar. Dentro da sua metodologia, você vai falar quais são os livros. Você vai citar se você está pesquisando nos principais sites e você pode citar as principais palavras que você usa para pesquisa. Entendeu? Não é assim, palavra-chave, isso, igual tá lá em cima. Mas você vai colocar as principais palavras de busca. Você pode colocar as principais palavras que você usa no Google Acadêmico para procurar. Isso é a metodologia para desenvolver o seu trabalho. Tem lá no grupo de vocês uma foto que eu coloquei com esse exemplo. Procura lá, tá? Professora, eu posso não ter? Pode não ter, não tem problema. Estou falando para vocês a forma que ela fica mais completa. Deu para entender? Eu não sei quem perguntou. Ó. Análise, a coleta de dados foi numa importância de tal coisa. O dela é diferente. Resultados esperados, você vai escrever o que você espera, que é responder os seus objetivos aqui, né? Então, com esse trabalho, espero obter o número de informação, conseguir contribuir. É aquela aula passada que eu ensinei vocês a fazer resultados esperados. Então, informações de conhecimento. Então, isso aqui é com as palavras de vocês. Resultados esperados não precisa ter citação. Cronograma de execução. Já coloquei para vocês o modelo, mas vocês podem mudar aqui os tópicos de acordo com a formatação de vocês. Lembra que se tiver tabela no seu trabalho lá para cima, a tabela aqui muda de número. Tabela é desse jeito aqui, ó. Tabela não tem risquinho nas voltas. Se tiver risquinho nas voltas aqui, ó, fechando a tabela, vira quadro. Tá? A tabela é assim, não tem linha, não tem coluna. Então, oi? Um fluxograma entra como quadro, não entra? Fluxograma depende, ele pode entrar como figura. Entendi, obrigado. Tá? O quadro normalmente é esse aqui, só que tampadinho, como se ele tivesse aqui um quadrinho em volta, ó. Entendi. Certo? Então, aqui, ó, definição do tema, o mês que você colocou, aceite do orientador. Professora, eu não quero pôr definição de objetivo, não. Faça seu cronograma de acordo com o que você queira colocar. Então, tá aqui, resultado esperado, tal coisa. Então, vocês vão colocando. Descrição da atividade do TCC2. Então, vocês vão descrever aí de julho até dezembro.
Então, pesquisa bibliográfica, todos os meses tem. Ah, você vai tabular os dados que você pegou, vai analisar os dados que você pegar, vai ter escrita da discussão, escrita da conclusão, confecção. Isso aqui vocês vão organizar de acordo com o que vocês acharem melhor, ok? É um modelinho que está lá no trabalho, é só um modelo e aqui vocês organizam de acordo com vocês. Professora, só uma dúvida. No caso, no 2, ainda não tem noção do que eu vou fazer. Aí, como que eu faço? Eu deixo um projeto. Do jeito que está no modelo? Não, é um projeto. Você vai prever. Quando que eu vou tirar meus dados? Eu acho que agosto eu estou de férias, é melhor. Quando que eu vou escrever a discussão? Eu acredito que maio, em setembro eu estou melhor. Ah, não, conclusão eu quero que esteja pronta em outubro. Tipo assim, você quem vai... Esse aqui é o seu projeto. Entendi. Certo? Então, no caso, pode mudar depois também, né? Tipo, não é uma coisa, um cronograma fixo, é só, principalmente para os meninos da engenharia da agronomia, que é mais importante esse cronograma, porque, por exemplo, ele coloca que vai plantar soja em tal mês. Aí a banca vai falar, olha, não planta nesse mês porque é seca. Dependendo se você plantar, você vai perder tudo. Então, muda para tal mês. Então, para alguns cursos, o cronograma ele é muito importante. Entendeu? Não, eu vou fazer análise de nascente de cachoeira em fevereiro, mês de chuva, mês de tromba d'água. Então, a gente muda. Não, você vai fazer somente depois de março. Então, ele é mais para isso. Mas você pode mudar para o TCC2, tá? Recursos, você pode colocar em quadrinho, você pode colocar em texto corrido. Ah, será R$10 com Xerox, R$20 com Uber, R$30 com tal coisa. Então, é para vocês colocarem aqui a previsão de vocês. Só colocar que será financiada por vocês não adianta, tá? Tem que citar se tem. Ou não tem custo, ou tem custo, e vocês vão colocar aqui quais os custos que vocês tiveram. Impressão de cópias, R$20. Uber, 100. Tal coisa, tantos, ok? Pode ser em texto corrido. Se não tiver custo, precisa colocar aí que não tem custos ou tira essa página? Você tem que colocar, não pode não ter esse tópico. Beleza. Tá? Referências. Referências bibliográficas, pessoal, ela é espaçamento simples. Tá vendo aqui a diferença? Ó, a diferença desse texto aqui. Peraí. Ó, a diferença desse espaço de 1,5 com a diferença desse texto aqui, que é um texto espaçamento simples entre linhas. Prestem atenção. Referência bibliográfica em ordem alfabética, tá? A referência, ela tem que conter página. Se você tirou da internet, ela tem que ter aqui disponível em o site que você tirou e o acesso no dia tal. Então, se você tirou da internet, eu ensinei vocês a tirarem lá da aspas do Google Acadêmico, para sair já prontinho o trabalho de vocês. Vocês lembram que eu ensinei vocês a fazer isso? Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês forem fazer a referência, a formatação dela, vocês vão entrar na plataforma, lá na nossa sala de TCC. Todo mundo entrou. Essa aqui tá TCC2, mas tá bom. Entrou aqui na sala, tem aqui, ó, material importante, ó. Tá aqui, ABNT referência. Se você descer aqui um pouquinho, tem aqui, ó, referência bibliográfica, ABNT referência de texto, e tem aqui vídeo, ó. Como fazer referência de site. Norma da ABNT para referência. Referência bibliográfica ABNT. Prático, exemplo prático. Então, tá aqui, ó. É só vocês olharem. Então, sigam. Você vai baixar esse arquivo aqui, escrito ABNT referência. Você vai baixar ele e vai procurar. Sua referência é um artigo, é um livro? Vai vir aqui, referência de artigo. Ela tem que vir nesse formato. Referência é uma revista?
Ah, é da Globo? Ah, não, é um artigo de matéria de jornal, é da Folha de São Paulo? Tem que vir desse jeito. Ah, não, é uma referência de lei, que alguém me perguntou. Vamos lá na referência de lei. Aqui, ó. Vai vir Brasil, o nome da lei, o ano de publicação dela, onde ele foi publicado, o ano que ele foi publicado, e se você tirou da internet, vai vir disponível em, acesso em. Então, vocês precisam de olhar esse documento aqui para formatar o trabalho de vocês, certo? Referências, vocês têm que olhar isso aqui. Então, ele está nos 5 lugares diferentes da sala de vocês, mas eu coloquei ele bem na cara aqui, ó. Material importante. Tem a aula de citação, para quem tiver em dúvida, tá aqui. E tem essas duas aqui, certo? Dúvida, pessoal? Fica errado se eu colocar o site que eu tirei a lei? Porque Não. eu tenho ela disponível online, né? Certo, mas você tem que citar a lei tudo e todo jeito você tem que pôr disponível em, acesso em. Aham, tá bom. Tá bom? Então, pessoal, nós ficamos 2 aulas juntos hoje. As 2 aulas que eu queria ter feito com vocês presencial, mas eu consegui passar toda a estrutura do trabalho com vocês. Então, dá tempo de vocês arrumarem para formatar. E dá tempo de quem não arrumou ainda, dá tempo ainda de vocês arrumarem. Então, eu acredito que agora a gente fecha essa principal parte. Então, semana que vem, que é quinta da semana que vem, é dia 2. Dia 2, eu vou liberar vocês para vocês trabalharem com a formatação para entregar dia 6. E dia 9 eu ensino vocês a fazer slide e como apresentar. Eu já vou saber data de banca, vou saber tudinho. Então, semana que vem a gente não se vê, eu dei aula da semana que vem hoje. E dia 9 a gente se encontra de novo, ok? Se tiverem dúvida, pergunta no grupo, não pergunta no privado, senão eu demoro para te responder. Tá certo? Professora, Alguma dúvida, pessoal? Pergunta agora, aproveita. Nas suas referências, você colocou acesso em e a data? Ou acessado. Tanto faz. Colocar, porque Aqui, ó. no meu eu só coloquei o link, igual a senhora ensinou a colocar, né? Já clicar lá e não citar, que já aparece o textinho pronto, e o disponível. Não tem Aqui, ó. acesso. Disponível em o site e acesso em a data que você acessou. Você pode pôr tudo numa data só. Você pode pôr tudo hoje, dia 26/5, por exemplo. É só para que a pessoa que lê seu trabalho daqui 10 anos saiba que esse trabalho aqui, ó, é de 2021. Tá vendo aqui? Ah, então eu não preciso voltar em todo o trabalho para saber exatamente a data que eu acessei, porque eu não coloquei de começo. Precisa não. É só olhar aqui, Tá ó. Pode ser acessado em ou acesso em. Tá bom? Tá vendo aqui que ela também fez isso? Ó, ela pôs 1/10, 1/10. É verdade. Aqui, 1/10. Ela colocou o dia que ela formatou. Ah, tá. Tá vendo? Ó. Esse Aí aqui outro não. já mudou uma data. Uhum. Tá bom. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Fale agora o cálice para sempre. Professor. 10h40. Chegando. O site, quando a gente copia, ele vem azul, né? Aí eu Uhum. posso colocar preto ou ele é azul? Tanto faz. Não faz diferença, não. Tem gente que tem toque, vai lá e tira o azul, né? Mas tanto faz, tá bom? Eu tirei. Ficou muito feio. Não, mas eu também tiro de tudo. Desse aqui tá tudo sem, ó. Vendo? Mais alguma dúvida? Não? Professora, é só questão da apresentação. Você falou que ainda vai ter data certa. Vai mas ter. mais no final do mês de junho, né? Não, semana do feriado. Do feriado de qualquer. Se bem que o feriado é na quinta. Possivelmente, nossa banca não vai ser na semana do feriado. Vai ser na outra. Então vai ser na última semana de junho. É, deve ser na segunda-feira da... Não, que última semana? Quer ver? Deixa eu ver. Bruninha. Feriado é 15, 16, 17. Vai ser... A banca de vocês vai ser 20 ou 21, possivelmente.
Porque Aí vocês já todo mundo, terminaram todas as provas, tudo. aí vai apresentar todo mundo nesses 2 dias. Possivelmente. Bancas consecutivas. A gente Bancas do faz. Murilo na sala tal. Bancas da Maísa na sala tal. Bancas do Luana na sala tal. Bancas do Lucas na sala tal. Então, são 4 salas consecutivas. Quem escolhe a banca? Eu. Ou Professora? seu orientador. Ele vai Desculpa. sugerir quem ele quer e eu vou lá e monto a banca e vocês ficam sabendo dela só depois que vocês entregam o TCC. No dia da apresentação, a gente monta alguma apresentação ou a gente só passa o trabalho mesmo que a gente Não, fez? aqui, ó. A aula de slide é a aula dia 9. Ah, não, então tá bom. Então. Tá bom? Aí eu vou ensinar vocês a fazer os slides e como apresentar. Ok. Passar todas as dicas. Mas por que é dia 9? Porque dia 6 você entrega. Aí você vai mexer com o slide. Professora, eu tenho um modelo de slide? Tem um modelo aqui, ó. Ele não tá tão completinho, não, mas tem um aqui, ó. Exemplo de slide. Na plataforma. Tá bom? Então, gente, já deu 2 aulas. Aula dada de hoje e da semana que vem. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, ó. Beijos, beijos. Boa noite. Elias, bora que dá tempo, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, povo. Boa noite, pessoal. Até mais, Augusto. Boa noite, professora, com Deus. Boa noite, Bruninha.